Comer mal na infância pode causar obesidade na vida adulta. É o que mostra um estudo do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas de Nutrição e Saúde, NUPENS, da Universidade de São Paulo, em parceria com o Imperial College, renomada instituição de ciência no Reino Unido. Os vilões, os alimentos ultraprocessados. É importante a gente definir o que são esses alimentos ultraprocessados para que as pessoas possam entender, né? Essa denominação vem de um conjunto de alimentos, podem ser alimentos, bebidas, mas eles são formulações, na verdade, né? Eles não são alimentos propriamente ditos, eles são produtos, né? Que são formulados industrialmente a partir de frações de alimento e não alimento na sua estrutura, né, real. E eles são acrescidos de muitos aditivos, muitos produtos químicos para dar sabor, para dar aparência a esses alimentos, para que eles se tornem próximos do que a gente entende como alimento. Para chegar ao resultado, a pesquisa avaliou os hábitos alimentares de crianças nascidas na década de 90, e elas foram acompanhadas até a fase adulta. Então, a gente avaliou o consumo, né, desses alimentos pelas crianças aos 7 anos de idade e podemos observar ao longo da vida dessas crianças como é que elas cresciam, né? Então, a gente viu, né, que ao longo do período de acompanhamento, as crianças que mais consumiam esses alimentos, eles estavam mais presentes dentro dessas crianças, eram aquelas crianças que se mantinham numa curva muito mais alta, né? Elas tinham muito mais risco de desenvolver obesidade, não só obesidade global, mas também aquela obesidade mais regional, né? Aquela obesidade que tem uma relação ali com a gordura na região do abdômen, que traz mais riscos de saúde. Dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar em contexto de Covid-19 revelam que 55,2% da população brasileira sofre alguma ameaça ao direito aos alimentos. Contudo, ficando mais caro, algumas famílias tiveram que optar por esse alimento mais prático. E com isso a gente vê, né, que há uma crise importante de saúde pública que foi agravada pela pandemia do Covid. Então, com isso, quando a gente avalia as mudanças que aconteceram, né, no padrão de alimentação das famílias brasileiras, em especial aquelas em situação de vulnerabilidade, muitas das famílias não estão tendo acesso a alimentos, por exemplo, como carnes, né, reduziram o consumo de frutas, o consumo de leite. Dentro desse contexto, as famílias passaram a consumir mais desses alimentos prontos, né, ultraprocessados, que muito provavelmente está relacionado aí com maior tempo de tela, maior exposição à publicidade desses alimentos que trazem, né, uma alegação de que eles são práticos, de que eles são fáceis, né, especialmente dentro desse contexto que as pessoas andam, né, trabalhando, cuidando de filho, tudo de casa, tudo via telas, então houve aí uma maior exposição da população de uma maneira geral. Estimativas da Organização Mundial da Saúde mostram que em 2025 poderão existir 75 milhões de crianças obesas no planeta. E esse não é o único problema causado pelo alimento industrializado. Hoje, a ciência mostra que, em menor ou maior participação, esses alimentos estão associados a vários problemas, né, que acometem muito a população brasileira, por exemplo, como diabetes, hipertensão, obesidade, várias doenças crônicas, até mesmo depressão, né, já foi encontrada uma associação entre o consumo desses alimentos e o problema, ou alguns tipos de câncer, por exemplo. O que podemos concluir é que precisamos reeducar o nosso paladar, especialmente o das crianças que estão se desenvolvendo. Olha, o ideal é seguir a regra de ouro do Guia Alimentar para a população brasileira, o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, que diz que as famílias devem fazer da base da alimentação esses alimentos saudáveis, in natura, minimamente processados, e excluir, né, os ultraprocessados. Então é interessante as famílias já entenderem que quando a gente trabalha na formação de um hábito saudável, né, especialmente com a chegada da criança, de uma criança a uma casa, né, que as famílias repensam seus hábitos e suas rotinas, é importante a gente manter esse hábito alimentar saudável, né, para que as crianças não tenham acesso e não se viciem, né, nesses alimentos ultraprocessados.